de São Paulo disse ao Supremo Tribunal Federal que se compromete a adotar câmeras corporais em operações policiais. A decisão foi informada no âmbito de uma ação que tramita na Corte depois de um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Em 2023, o Tribunal de Justiça havia rejeitado o pedido da Defensoria para obrigar a utilização do equipamento que teria um custo anual aos cofres do Estado de 330 milhões a 1 bilhão de reais. Com isso, o órgão recorreu ao STF, alegando suposto aumento da letalidade nas operações policiais em São Paulo. Na decisão, o STF afirmou que as câmeras beneficiam a população, a corporação policial e o próprio poder judiciário. Quero começar com você, Raquel Galinatti, nossa representante da polícia nesse programa. Mais uma vez eu reitero, se tivéssemos uma polícia estruturada, se tivéssemos uma polícia sem o déficit de policiais, hoje temos no estado de São Paulo em torno de 93 mil policiais militares. Se tivéssemos equipamentos de ponta, viaturas adequadas, se tivéssemos estruturas prediais, por exemplo, delegacias de polícia adequadas, não estou falando da polícia militar, estou falando da polícia civil, na minha opinião, as câmeras poderiam ser instaladas na indumentária do policial, na orelha e na nuca. Agora, quando a gente fala numa realidade em que o salário é péssimo, as estruturas estão aquém do combate ao crime, que sim, tem armamentos bélicos, armamentos de alta periculosidade, claro que se torna uma narrativa muito superficial. No estado de São Paulo, temos 10 mil câmeras instaladas nos policiais militares. Qual é o critério de escolha para que esse policial militar tenha câmera? Realmente melhorou o policiamento ou a gente está falando em câmera para vigiar e monitorar esse policial, como partindo do pressuposto que esse policial está em permanente prática criminosa? Então, se o Estado já parte do pressuposto que o policial é um suposto criminoso, alguma coisa está errada. Se o próprio Estado não dá retaguarda, não confia no seu policial, por que permanece esse policial na instituição? É necessário um critério, sim, correcional. Aliás, temos as corregedorias policiais, as ouvidorias, temos a sociedade, o Ministério Público e diversas formas de fiscalizar a atuação legal daquele policial. Mas a partir do momento em que se desvirtua o foco, a câmera passa e o monitoramento de atos supostamente criminosos passam a ser muito mais importantes do que combater o crime, esse Estado está fadado ao fracasso. Então o que a gente precisa é de polícias que cumpram com a lei, de polícias que não usurpem uma a função das outras por políticas equivocadas de Secretaria de Segurança Pública, quando tendem a dar atribuições ilegais, mas sim o cumprimento estrito da lei e também estrutura para combater o crime. Fala, Durso. É um tema complexo, porque você vai encontrar policiais dentro da corporação a favor, policiais contra, cidadãos que defendem a utilização da câmera e alguns que acham um abuso. Na verdade, esse modelo, se a gente parar para pensar, funciona muito bem nos Estados Unidos. Sempre funcionou e, inclusive, lá já era muito utilizado antes da gente tentar incorporar aqui no Brasil. Lá, eu entendo que funcione melhor porque o policial que reage muitas vezes com mais agressividade, ele tem proteção. Ele sabe que dentro do limite legal, ele pode, às vezes, reagir de maneira mais agressiva. Aqui no Brasil, muitas vezes o policial tem medo. Eu nunca vi um policial, por exemplo, atirando num pneu para tentar fazer com que aquela fuga parasse, com medo de ser punido por isso. Então me parece que muitos policiais aqui no Brasil atuam com um pouco de receio pela punição que lhe restará. E isso é ruim. Então ele já se sente tolhido dentro, lógico, de um limite básico de atuação da polícia, dentro de uma certa agressividade, de um certo treinamento, mas a câmera de segurança, né, essa câmera de vigilância, começa a ser instrumento para só punir policiais. Nesse caso aí, eu também acho que não funciona bem no Brasil. A questão é que se nós tivéssemos um modelo legal em que o policial se sentisse seguro de reagir quando a sua vida está em risco, de reagir em legítima defesa de terceiros, de reagir para que se cumpra a lei dentro de um limite
exigido pelo Estado e não dentro de um limite mínimo que é hoje, às vezes, o obrigado, ele utilizaria a câmera sem problema. O problema é que, do mesmo jeito que há o problema do monitoramento excessivo, no outro lado, algumas operações da polícia realmente foram bastante letais, né? Alguns números apontam bastante letalidade, inclusive de indivíduos que não estavam envolvidos na operação, de terceiros ali que morreram com uma bala perdida, etc. Então essa é a grande história nesse modelo para que se ache o modelo ideal. No caso aí da instituição prometer ao Supremo utilizar em operações, eu já fico mais satisfeito. Porque uma coisa é ele estar usando 24 horas por dia durante lá o seu serviço, claro. Outra coisa é em operações especiais o uso obrigatório da câmera, porque aí com certeza vai ter letalidade por parte da polícia ou por parte de uma reação. Então, nesses casos, eu acho que a câmera ajuda. Ô Gui, eu quero te ouvir porque a gente já tinha visto esta provocação no âmbito estadual. No ano passado, a mesma Defensoria Pública que foi ao STF foi a Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça negou a intenção da Defensoria de obrigar a polícia a ter câmera em todas as operações por uma questão orçamentária. Não tem câmera para todo mundo, para começar. Existem câmeras nas fardas policiais, mas não tem todas as fardas policiais. E tem impacto financeiro. A câmera não é de graça, tem que comprar e o impacto é de 300 milhões a 1 bilhão de reais. E você sabe, o orçamento é de um ano para o outro. Ou seja, tudo que o Estado vai gastar nesse ano tinha que ter sido combinado no passado, principalmente com os representantes do povo na Assembleia Legislativa. E não estava combinado no ano passado que esse ano ia gastar 1 bilhão de reais para comprar câmera. Agora a gente vê uma questão chegando no STF e, por pressão, esse compromisso do governo do Estado de São Paulo de usar câmeras em fardas policiais, em operações, câmeras que nem existem para todas essas fardas policiais. Você não acha que isso vai gerar um problema na operação policial? Porque já que eu tenho que usar câmera na operação policial, não tenho câmera, logo não farei operação policial. Vai ter que remanejar o orçamento de algum lugar, cortar de algum lugar. E aí, explica essa. Eu primeiro, se o governador se manifestou nesse sentido, é uma decisão acertada, porque as câmeras, elas se tornaram uma discussão ideológica, como se isso fragilizasse a atividade policial, e para mim, acho que para grande parte da população, vale aquele velho ditado: quem não deve, não teme, não é? Nós podemos ligar câmeras aqui comigo, se é colocar uma câmera 24 horas no meu dia, e tenho certeza que vocês todos aqui, não acontecerá nada. A questão orçamentária também é muito frágil, porque o orçamento é escolha. Não é? Orçamento é escolha. Falta orçamento para uma série de atividades públicas. Falta orçamento para a escola, para a saúde, para a educação, para uma série de coisas. Agora, a questão da utilização das câmeras dentro das polícias, como o Dr. Dulce colocou, é uma prática consagrada nas melhores forças policiais do mundo. E os Estados Unidos aqui é um exemplo que a gente tem que seguir. Dizer contra a câmera é, sobretudo, dizer contra a técnica. Se você vai dizer, olha, não, eu não vou instalar a câmera no momento ou por uma determinada questão orçamentária momentânea, porque me faltam recursos, ok. Atacar a efetividade, o benefício, porque veja, a câmera não está só para proteger a população, ela está para proteger também o policial. Muitas vezes a imagem que vem do própria câmera do policial serve para provar que ele foi agredido, serve para provar que ele foi atacado, serve para provar o ambiente onde se cometeu um determinado crime. Isso é uma prova que serve à sociedade. E uma coisa não exclui a outra. Concordo também com a doutora Raquel quando ela diz que tem que haver investimento na polícia judiciária, sobretudo na polícia civil e nos processos investigativos. E você quer prova melhor do que a imagem e o som da cena de um crime? Não existe. Não há perícia, não há técnica que comprove de uma forma mais fidedigna do que uma imagem e o som. Então, essa produção da imagem da câmera policial, ela protege a sociedade do mal policial. Ela protege o policial, que muitas vezes pode ser agredido quando ele está no exercício do seu dever legal, da sua função. E protege a sociedade porque ali vão estar retratados todos os elementos pertencentes a uma cena de um crime. Ou seja, é um elemento onde todos ganham, não há prejuízo. O único prejuízo, como você bem colocou, Nelson, e é uma questão de escolha, é a questão orçamentária, que tem que ser equacionada. Num estado rico como o estado de São Paulo, não é 300 milhões ou 1 bilhão que vai impedir a implementação de uma política pública.
o que vai impedir seriam decisões políticas, administrativas do governador. Mas se me parece, se ele prometeu e se manifestou junto ao Supremo que vai finalmente adotar o uso das câmeras, acho que é uma notícia que nós devemos aqui festejar com muita euforia. A Raquel quer muito falar, só que logo depois de um rápido intervalo comercial a gente já volta. Estamos de volta no nosso Tá na Roda desse domingão aqui. O Guilherme Mendes comentava a respeito da decisão do governador de São Paulo de se manifestar ao Supremo Tribunal Federal, se comprometendo a usar câmeras nas fardas dos policiais em todas as operações da Polícia Militar. Essa manifestação que aconteceu no Supremo Tribunal Federal depois da Defensoria Pública de São Paulo, não satisfeita com a decisão do Tribunal de Justiça, provocar a Suprema Corte a respeito dessa necessidade do uso das câmeras policiais em operações policiais. Raquel Galinatti havia pedido e está com a palavra. A gente está falando em orçamento, a gente está falando em realidade vivenciada pelos policiais de todos os estados. Então, se há uma necessidade de fiscalizar esse policial, o orçamento ele tem que ser retirado de outro lugar, da Controladoria, da Corregedoria Geral do Estado e não da Segurança Pública. Porque a Segurança Pública, quando a gente fala em falta de investimentos, muitas vezes o policial, com dinheiro do próprio bolso, compra treinamentos, faz treinamentos para ele poder estar apto a defender a população e a sociedade, para poder estar apto a ser um escudo entre o crime e a sociedade, uniformes. A gente fala em 40% dos coletes balísticos dos policiais fora do prazo de validade. Agora vem sim, nessa atual gestão do atual governo, melhorando os armamentos e a qualidade dos armamentos, mas ainda são insuficientes. Então, se a gente fala em prioridade de segurança pública, é dar estrutura para combater um crime. Outra esfera vamos controlar e fiscalizar. Então, que esse dinheiro não seja retirado do dinheiro destinado à segurança pública. Tire da Corregedoria Geral dos estados o montante para colocar essas câmeras. A nossa realidade os policiais como um todo, em todos os estados, ainda sofrem uma carência absurda em estrutura e investimentos. Ô Acácio, eu quero a sua opinião a respeito disso, porque tudo bem, tem opiniões favoráveis, opiniões contrárias ao uso ou não da câmera policial, isso é bom, isso é ruim, enfim. Mas e a judicialização disso? Essa não deveria ser uma decisão do eleito? Uma decisão do escolhido pelo povo para governar o estado de São Paulo, ou talvez uma decisão dos deputados estaduais, não sei. De repente essa questão não é para ficar no campo da política, Acácio Miranda? Nelsinho, estranho seria se nós achássemos que isso foge do comum. A gente tem vivido no país, nos últimos anos, a judicialização de quase todos os temas inerentes à política. Não à toa, nós vivemos esse conflito entre os três poderes, esse conflito entre legislativo, executivo e judiciário. No que diz respeito às câmeras, vocês bem citaram os dois principais aspectos. Primeiro, deveria ser uma questão de política pública, de segurança pública, a ser feita essa opção pelo Poder Executivo. Em segundo lugar, há uma questão orçamentária. E essa questão orçamentária também deveria ser proposta pelo Poder Executivo e aprovada pelos nossos deputados estaduais. Mas essa judicialização da política e essa judicialização das políticas públicas acabam atropelando toda essa lógica. E um juiz, um desembargador, um ministro acaba instituindo algo que deveria ser do governador e da Assembleia Legislativa. Mas não é a primeira vez que nós vemos e não será a última vez que a gente acompanha algo nesse sentido. Concorda, Gi? É exatamente isso. O questionamento que eu me fiz foi esse. A fundamentação desse pedido, que é o aumento da letalidade policial, ou seja, a Defensoria Pública governando, né, às vezes prefeitando, invadindo a esfera do administrador público, que já tem lá o seu planejamento, já tem a sua definição, já tem as suas prioridades. A doutora Raquel explicou aqui muito bem. Puxa, temos muitas outras prioridades. Então, se tivéssemos R$1 bilhão, talvez pudéssemos investir em outras situações e não em câmeras. Mas aí
uma inversão completa dessa situação, e aí com base num fundamento, que é o fundamento da discussão da Câmara ou não, quer dizer, ninguém vai discutir outras formas de resolver o problema da criminalidade, nem deixa para o administrador público fazer essa eleição, ele que foi escolhido para isso. Então, a Defensoria vai e elege uma prioridade e exige, então, que essa prioridade seja atendida. O meu questionamento é justamente esse: por que é que não é o técnico, a segurança pública, o secretário de segurança pública, os policiais, as entidades de classe, que justamente devem fazer essas escolhas? E as câmeras são boas? Estamos falando agora de tecnologia. É o uso da tecnologia para a defesa do policial, para a defesa do cidadão. É a prioridade nesse momento? Cabe dentro do orçamento? Não, mas por uma decisão judicial vai ter que caber, vai ter que atender, porque não se pode descumprir uma ordem judicial, houve uma decisão judicial nesse sentido, vai ter que virar prioridade.